Bom, então vamos começar. Boa noite, doutora Mariana. Apresentar a vocês a doutora Mariana. Ela é mestre e doutora em psiquiatria na UFRJ, responsável pelo ambulatório, me corrija se eu errar, tá? Porque é um nome longo. Um ambulatório de transtornos de estresse pós-traumático, e eu acredito que isso seja muito apropriado para essa situação que nós estamos vivendo aqui de clausura, né, de um confinamento para a nossa proteção. Não vamos entrar no mérito se está longitudinal, se está vertical, se está horizontal, se está oblíquo. Eu penso que hoje o tema não é esse, hoje o tema é, basicamente, a gente conversar sobre a situação que esse confinamento leva na saúde mental das pessoas. Então, eu gostaria da participação de vocês, se tiverem alguma dúvida, e que a doutora Mariana começasse aí começasse a falar o que ela entende aí que seja importante nesse assunto. Na verdade, é um assunto que nem todo mundo entende ainda, né? Na verdade, a gente não entende muito, porque a gente não tem tanta informação, né? A gente nunca passou, no período recente da nossa história, por uma situação desse tipo, né? Uma pandemia dessa proporção. Já houve outras epidemias, né? Outras doenças infecto-contagiosas que assumiram proporções grandes, mas geralmente localizadas em um local do mundo, né? Mas uma pandemia dessa proporção, dessa magnitude, é uma coisa nova nesse período mais recente da história do planeta, né? Então, ninguém sabe muito bem como lidar com essas coisas, né? Não sabe se lidar nem com o vírus, nem com a parte clínica, né, da infecção propriamente dita, mas também não se sabe lidar ainda completamente com os efeitos disso. Com os efeitos psicológicos, com os efeitos econômicos, com os efeitos psíquicos de uma forma geral, que podem pegar a gente aí de surpresa mesmo, né? A última grande pandemia que houve, na realidade a maior delas, né, foi na época pré-internet. Nós estamos falando da gripe espanhola de 1918, 1919, numa outra realidade, numa outra situação. Uma outra situação da medicina também, né? Outra situação da medicina, com um vírus muito mais agressivo. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas a gripe espanhola foi por H1N1, né? Sim, sim. Que hoje em dia ele está mutado, né? Ele muda a cada ano, por isso que é importante a vacinação anual, mas é, de qualquer forma, um vírus bem mais agressivo do que o coronavírus. O grande problema do coronavírus é exatamente a grande transmissibilidade que ele tem, e com isso o receio de que o nosso sistema de saúde já precário, né, em condições normais, com esse aporte maior de pacientes, acaba congestionando esse sistema, e o grande receio de um colapso seria por conta disso, nem tanto pela taxa de letalidade do vírus. Mas, por conta disso, houve essa situação, essa orientação de isolamento, alguns mais, outros menos. Está tendo uma grande visibilidade na mídia por conta do coronavírus, e isso assusta as pessoas. Nós podemos até conversar um pouquinho sobre isso também. Com certeza. Né? As pessoas ficam muito assustadas porque elas acordam, ligam a televisão, porque estão em casa, e é coronavírus até a hora que elas vão dormir. Elas dormem com coronavírus. Né? Verdade. E isso acaba assustando as pessoas. Né? Então, com isso, elas podem estar mais predispostas a situações mais extremadas. O que a senhora acha? Eu acho que a gente pode começar, sim, por essa questão da informação, da quantidade de informação e da qualidade da informação que a gente recebe, né? Realmente a cobertura midiática é enorme, é imensa, e ainda bem que a gente tem acesso a essas informações, né? A gente tem diversas fontes para a gente se informar, e isso é muito importante. A informação correta, adequada, de boa qualidade, ela é um dos principais fatores para proteger a nossa saúde mental também, né? É importante que a gente tenha informações adequadas para a gente se proteger, para a gente entender, para a gente, inclusive, conseguir aceitar, entender o que está acontecendo com a gente e também cumprir as coisas que a gente precisa cumprir para se proteger e proteger os outros. Mas existe
assim, existe a gente tem que ter uma quantidade de informação que seja tolerável, né? Então é importante a gente filtrar um pouco a quantidade de informação que entra e as fontes, né? Hoje em dia a gente está vendo muitas informações fake news sobre a doença, sobre o vírus em si, sobre o que deve ser feito ou não. Então as pessoas elas têm que ter muito cuidado com a quantidade de informação e com a qualidade dela. Então o que eu sugiro? Geralmente escolher um horário do dia para se informar, né? Eu vou assistir tal telejornal, ou vou ler tal canal que eu confio, né? Que eu acho que são informações confiáveis, e a gente pode escolher um horário do dia para se informar sobre o que está acontecendo, e nos outros horários do dia a gente ter outras atividades intelectuais, a gente ter outras atividades de lazer, atividades físicas, que são aquilo que vão proteger a gente. Então, eu recomendo, sugiro que as pessoas escolham um horáriozinho ali, uma hora do dia, que seja para se informar, porque senão a gente fica inundado de informações que a gente não consegue processar todas, né? Inclusive, algumas dessas informações elas podem não ser necessárias, completamente necessárias, né? Algumas pessoas são muito visuais, elas se impressionam muito com imagens, né? Talvez não valha a pena a gente ver algumas imagens que não vão acrescentar para a gente nada, né? A gente pode ler uma notícia, a gente pode se informar sem necessariamente precisar ver uma foto que seja chocante ou um vídeo que seja mais chocante para a gente, né? Então, a gente tem que saber dosar a quantidade e qualidade de informação para a gente se proteger adequadamente, né? Isso seria mais ou menos criar uma rotina no bom sentido para as pessoas seguirem, né, para se orientarem um pouco, não ficar só trancada sem saber bem o que vai fazer. Exatamente. A rotina é outra palavra muito importante dessa fase que a gente está vivendo, né? A gente tem que estabelecer uma rotina de cuidados de saúde mental, saúde de uma forma geral, adequada, né? Assim, quando a gente está em casa, muitas das pessoas que trabalham fora, que têm muitas atividades fora das suas casas, elas encaram o fato de estar em casa como estarem ou de folga, ou de férias, ou sem saber o que fazer, né? Assim, se a gente tinha uma rotina anterior, que era muito fora de casa, trabalhando ou fazendo outras coisas, a gente tem que criar uma nova rotina para esse período, né? Então, se a nossa rotina não é mais a mesma, a gente tem que ter uma nova rotina para isso. Eu vejo muita gente brincando assim, todo dia é domingo, né? Não sei se vocês já viram isso. Todo dia é domingo, não sei que dia da semana que é. Isso é muito prejudicial, né? Porque isso cria uma sensação de não estar no controle, né? Isso cria uma sensação de estar vagando por aquele período, de não ter começo, não ter meio, não ter fim. Então, eu sugiro que a gente, já que a gente não pode estar fazendo a nossa rotina normal, a nossa rotina usual, que a gente crie uma nova. E aí a gente tem algumas estratégias para isso, né? Tem gente, por exemplo, que está fazendo home office, que está trabalhando de casa, ou as crianças mais velhas um pouco que estão tendo aulas, né? Isso já ajuda a balizar um pouco essa rotina, né? Se a gente tem, por exemplo, uma reunião do nosso trabalho em casa, home office ali, né? A gente já usa aquilo ali para balizar o nosso dia. Bom, às 8 horas da manhã eu tenho uma reunião, então antes disso eu vou acordar, eu vou tomar banho, eu vou colocar roupa, eu vou colocar sapato, eu vou sentar no lugar adequado, né? Eu vou me alimentar nos horários corretos, com uma alimentação saudável, porque isso também é muito comum, né? As pessoas ficam em casa muito tempo e elas começam a comer de uma maneira muito inadequada. Eu vou pedir comida, eu vou fazer um lanche, eu vou comer de uma maneira pouco estruturada ou pouco saudável. Então, isso também faz parte da rotina. Acordar numa determinada hora, parecida com a hora que você costumava acordar, colocar ali roupa, sentar no local adequado para você poder fazer o seu trabalho de home office ou o seu estudo, ou mesmo que você não esteja trabalhando de casa, né, mas que você tenha um tempo, um período para você fazer alguma atividade intelectual positiva, né? Pode ser assistir uma aula online de alguma coisa, pode ser escrever alguma coisa, pode ser, enfim, fazer um hobby, alguma atividade manual. Você tem que criar essas bolsas, né, de
atividades dentro do dia para que o dia não fique solto, né? Criar... O Eduardo perguntou aqui se existe algum modelo comparativo do transtorno de estresse pós-traumático com esse modelo que a gente está enfrentando atualmente. O transtorno de estresse pós-traumático, ele... Oi? Não, se há como fazer essa comparação. Então, o transtorno de estresse pós-traumático não necessariamente acontece, né? Algumas pessoas só vão desenvolver isso. A resposta normal, a resposta comum e usual são as pessoas responderem bem aos traumas, aos eventos traumáticos, tá? Isso é a resposta mais comum. Uma parcela pequena das pessoas começa a desenvolver transtornos psiquiátricos ou psicológicos secundários a um período desse tipo. Quando a gente fala numa pandemia dessa, a gente está falando de um trauma complexo, né? É complexo porque a gente tem várias formas de exposição a eventos ali, né? Você tem a exposição do medo de se contaminar, você tem a exposição de repente, ficar de fato doente, você tem a exposição de ter medo de algum familiar seu ou de fato ficar doente ou morrer, você tem esse isolamento social, distanciamento social das pessoas, você tem... o medo, a insegurança econômica e financeira. A gente tem... ele não é um evento único que aconteceu um dia, né? Ele é um evento que está acontecendo ao longo de semanas, meses. Então, ele pode ser chamado de um trauma mais complexo, porque tem várias formas de você se expor, né? E a gente pode falar que isso daí seria uma coisa progressiva, né? Quanto maior o período que a pessoa está ficando em confinamento, mais exacerbado vão ficando essas emoções. Não necessariamente o confinamento em si, né? Mas assim, todo esse período de medo e insegurança, né? Mesmo que não tivesse todo mundo em isolamento, né? Seria uma preocupação de uma forma geral, né? O medo de contaminar-se, o medo de não ter acesso a um serviço de saúde adequado, né? Então, o isolamento social, ele é mais um formato, né, de exposição a um tipo de evento estressante, né? O estressor, que a gente pode falar. É claro que, se a gente imaginar que vai durar muito tempo, sei lá, quantos meses ou quantas semanas, imagina-se que isso se potencialize, né? No entanto, o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso aquelas coisas que a gente já começou a falar: se informar de maneira adequada, criar essas rotinas e entender, principalmente, que existe começo, meio e fim dessa situação, né? Porque quando a gente está passando por isso, a gente pensa que isso é eterno, né? A gente está sentindo como se não fosse acabar jamais, né? No entanto, acaba. A gente não sabe exatamente qual vai ser esse dia que vai acabar, mas a gente imagina que vai acabar. Então, a gente tem que ter esse plano para quando acabar. Porque se a gente fica pensando como que a gente está só agora, essa sensação de passividade, essa sensação de não ter o que fazer em relação né, ao que a gente está vivendo é muito ruim, né? É uma sensação de muita impotência frente ao problema, né? E essas oscilações de humor, né? Porque teve alguém aqui que perguntou que teve um dia que acordou e não quis fazer nada, e que às vezes a pessoa se preocupa: será que eu estou ficando deprimida? Será que eu estou ficando, né? Oscilações de humor durante esse período, penso que qualquer pessoa normal está sujeita a isso também, né? Não quer dizer que está predispondo a alguma coisa. Não, necessariamente isso é uma reação patológica. Eu acho que a gente tem que pensar que reações normais a esses eventos estressores todos que a gente está passando, né? Ela pode envolver sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de tristeza, de preocupação. A gente pode ter sentimentos que não necessariamente serão sintomas, né? Não necessariamente se transformarão numa doença. E para isso a gente tem que ter muito claro, né, que assim, um dia ou outro pior, um dia ou outro ruim, um dia ou outro que a gente esteja mais desanimado ou cansado, isso não necessariamente representa um problema de saúde mental. Isso pode ser uma reação normal a um evento estressor, né? Então, até uma maior sensibilidade às coisas, né? Como o Ricardo colocou aqui, coisa que não decepcionava antes, passou a decepcionar agora. Quer dizer, a pessoa fica mais sensível a esse tipo de... A gente fica mais sensível, a gente começa a prestar mais atenção nas coisas, porque a gente está sem tantos distratores, né? A gente está sem tanta coisa para distrair, sem tanto estímulo externo, né, da nossa vida, que a gente começa a prestar atenção mais
nos nossos próprios sentimentos e nas relações interpessoais. Então, é comum isso, as pessoas ficam mais sensíveis, mas não é porque elas estão doentes, é porque elas estão mais alertas para também seu estado pessoal. Né? E você tocou num ponto aí muito interessante, que é essa questão de relacionamento interpessoal, né? É que há um convívio intensivo agora e compulsório, né? E como que isso daí pode afetar assim, o dia a dia desses relacionamentos interpessoais dentro da família, dentro, né, de casa. Esse tema, né, assim, ele complexo, né, porque qualquer coisa que envolva relação interpessoal é muito complexo mesmo, mas eu acho que a gente tem que tentar abordar isso, assim, muitas famílias nunca tiveram a quantidade de contato em termos de tempo, né, que estão tendo agora. Eu imagino que famílias cujas pessoas todas trabalhem fora, né, e tal, muitas vezes nunca tiveram ao longo dos casamentos, ao longo dos relacionamentos, ao longo das convivências, nunca tiveram tanto tempo juntos, né, no mesmo ambiente. Então, é uma redescoberta, é uma reprogramação. A gente e até uma oportunidade, não é, Mariana, das pessoas se falarem mais pessoalmente, não por WhatsApp, delas se olharem, delas conviverem, né, de se mostrarem mais umas pelas outras, porque quantas vezes a gente vê pessoas morando dentro do mesmo teto são completamente estranhas. Não né? sabe o que está se passando com o outro. Né? Não tem a menor ideia, quer dizer, tem esse lado positivo também, não é só o lado negativo, tem essa oportunidade que as pessoas têm de melhorar até o convívio social dentro da própria casa. Né? Essa palavra que você usou eu gosto muito, essa questão da oportunidade, né? Uma vez que a gente está exposto a essa situação, que algumas dessas situações a gente não consegue controlar, realmente são questões externas a nós, aos nossos atos, né? Uma pandemia, os medos, tudo lá, e tudo isso está acontecendo. A gente quer a gente queira, quer não. Mas o que a gente tem controle. Alguém apareceu aí falando assim, mais difícil a gente sentir que não tem controle, né? Na verdade, a gente tem controle de algumas coisas, né? A gente tem controle das nossas atitudes, a gente tem controle da nossa rotina, a gente tem controle das nossas relações interpessoais, a gente tem controle de algumas dessas coisas. E, inclusive, a gente olhar essa questão do isolamento como sendo uma coisa ativa também. Né? A gente não está só passivo no combate a essa doença. Né? A gente também está ativo. Então, quando a gente escolhe ficar em casa, a gente prefere ficar em casa e se proteger e proteger o próximo, isso dá uma sensação boa de que não é só passividade ou impotência em relação à situação. A gente consegue controlar as nossas atitudes também, dentro das nossas casas, né? E fora, quem está precisando sair, enfim, a gente é médico, a gente acaba precisando de vez em quando sair para atender, é claro que numa quantidade bem menor, né? Mas a gente está lá né, de frente para as coisas, né? Então, a gente precisa ter a sensação de controle sobre a gente mesmo. Então, a gente controlar as nossas emoções, as nossas rotinas e, inclusive, essa oportunidade que você falou de contato pessoal diferente, também dá para tentar fazer isso, né? Quantas vezes a gente não sentiu falta de repente, poder sentar à mesa e conversar com a nossa família porque estava todo mundo num lugar, ou cada um chegou em alguma hora, ou então a gente estava trabalhando até tarde. Então, usar esses momentos, né? Essa oportunidade que a gente está tendo de reconstruir algumas relações. Não é fácil, porque quando a gente entra em relacionamentos interpessoais de uma forma geral, saem conflitos, mas talvez dê para conversar sobre eles, dê para agir sobre esses conflitos também. Porque, de repente, essa convivência intensa que algumas famílias estão tendo, que não costumavam ter, vai ter que, assim, o contrato vai ser outro, né? Assim, o contrato é totalmente diferente agora, né? Em outro formato, de outro jeito. Então, tem que ter muito diálogo, tem que ter muito apoio, tem que ter muito perdão, porque, assim, às vezes alguém vai estar num dia pior, vai agir de um jeito que não é muito legal. Depois a pessoa pode pedir desculpa, o outro tem que perdoar, o outro tem que entender, e aí, ao contrário, também essa via tem que ser de mão dupla. Então, eu acho que pode ser que essa situação toda, ela até ensine pra gente algumas coisas. Eu sou uma otimista, tá, Sérgio? Assim, eu tendo
a pensar que a gente vai tirar algum crescimento pessoal disso, alguma coisa, um crescimento pessoal individual e um crescimento como população, como comunidade. Eu acho que se a gente for passar por isso tudo que a gente está passando e não aprender nada e não crescer nada, é sofrimento em vão, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, enxergar, mesmo que difícil, né? A gente enxergar a parte positiva disso, né? Como que, de repente, a gente vai reorganizar as nossas rotinas para o futuro, como que vão mudar as relações de trabalho, como que vão mudar as relações interpessoais, como vai mudar a relação da gente com a gente mesmo. Tem muita gente que também não tem esse contato consigo mesmo, tem uma rotina tão agitada que não está acostumada nem a olhar para si mesmo, né, e entender seus próprios sentimentos. É um trabalho pessoal que tem que acontecer, mas eu acho que pode ser positivo para algumas coisas, né? E até uma atenção especial eu não gosto dessa palavra vulnerável, mas são mais sensíveis a esse determinado tipo de situação, como os extremos das idades, né? As crianças e os idosos. Sim, né? sim. As crianças não estão na escola, que normalmente estariam, e elas estão em casa. Não é ela que tem que saber o que ela tem que fazer, não cabe aos adultos começarem a levar para ela algumas atividades, para ela não ficarem simplesmente na televisão o dia inteiro. Né? Até para ficar vendo coronavírus o dia inteiro. E a dificuldade das crianças também, quer dizer, já que a gente entrou nesse assunto criança, né, assim, é um assunto também extenso, porque além da gente ter que lidar com as crianças que mudaram de rotina abruptamente também, e criança gosta de rotina, criança precisa de rotina, né, e o limite, né, que a família, que os adultos, que os pais têm que dar, é exatamente por isso, porque a criança se fica melhor quando tem uma estrutura e quando tem uma rotina, né? E quando tem limite. Então, já que a rotina não está acontecendo, a rotina comum, né? Que a criança tem, às vezes, várias atividades extracurriculares, além da escola, enfim, ele tem que ter uma rotina em casa, né? E isso aí é a estrutura que tem que ter. Eu posso dar o exemplo da minha sobrinha, o meu irmão e minha cunhada escreveram na parede uma rotina enorme. Tem hora de acordar, tem hora de comer, tem hora de lanchar, tem hora de brincar, tem hora de ver televisão, tem hora de tudo, né? Então, quando a gente tem esse cuidado, e inclusive tem a hora de se informar, né? A gente, às vezes, erra tentando blindar ou filtrar todas as informações sobre a doença, sobre o que está acontecendo para as crianças. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque isso vira tabu, né? Isso vira bicho-papão ali nas crianças, né? Porque elas sabem que alguma coisa está acontecendo. Poxa, cancelaram minhas aulas, eu não estou podendo sair de casa, não podendo ver meu avô, minha avó. Como que a gente explica para uma criança o que está acontecendo? Então, é importante falar com eles, né? Assim, falar com as crianças sobre isso. Claro que isso depende muito da idade da criança. Então, o nível de linguagem que vai ser usado para uma criança menor ou uma criança maior é diferente, mas elas precisam ser informadas. E ser informadas de maneira clara, calma, sem pânico. Porque se ela vê que os pais estão apavorados, a criança vai se apavorar também. Mas se os pais estão com a cabeça boa, se os pais estão firmes, estão seguros, estão unidos, estão falando a mesma língua, porque também não adianta uma pessoa da família falar uma coisa, a outra falar outra, a criança fica recebendo aqueles sinais truncados e isso acaba com a cabeça da criança, né? Mas, assim, ter uma informação e principalmente escutar o que as crianças dizem, né? Porque as crianças vão ter dúvidas, vão ter medos, vão ter preocupações, vão ter um monte de coisa. E a gente tende a dar a explicação, fechou, acabou o assunto, entendeu? E a gente tem que ouvir o que essas crianças têm para dizer também. Algumas delas já maiores conseguem se expressar melhor e a gente consegue conversar, inclusive, sobre os sentimentos que elas estão tendo, né? Porque algumas delas já têm essa possibilidade, esse entendimento sobre os sentimentos. As crianças menores, às vezes, vão ter alterações de comportamento, que a gente tem que ficar de olho, né? Porque algumas das crianças podem, sim, desenvolver sintomas, não necessariamente só sentimentos, mas sintomas de doença. Então, eu acredito que a gente... né? Porque está sem os amigos da escola, está afastada. Né? De repente se vê cercada de adultos que não é, evidentemente, a rotina. Não é a realidade delas, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ouvir.
A gente tem que ouvir o que elas têm a dizer. Por que o comportamento delas não está bom? Claro, isso as crianças maiores que eu estou falando, né? Então, de repente, elas vão ter um medo, elas não vão ter como saber, por exemplo, outro dia eu escutei uma mãe perguntando que a criança estava com medo porque ela não estava vendo as coleguinhas e não sabia se os coleguinhas estavam com a doença e tinham morrido. Então, eles, né, assim, como que a gente explica com uma criança que não é só porque a gente não está vendo ao vivo aquela pessoa que ela está lá, continua lá, né? Então, a gente pode tentar estimular isso, de repente, através até de ferramentas tecnológicas aí, de encontros virtuais, né, de encontros remotos com coleguinhas ou com outros familiares, e explicar que está todo mundo bem de saúde nas suas casas, está todo mundo também combatendo, novamente eu vou falar, essa postura ativa de controle, sabe? A gente também está fazendo alguma coisa contra isso, a gente não está só passivo dentro de casa, né? Então, o fato da gente estar se resguardando e se isolando um pouco mais é um ato, é uma atitude, não é só uma passividade, né? Isso que a gente não é um castigo, né? Não é um castigo, não é uma prisão, né? A gente está ativamente buscando essa proteção e esse cuidado conosco e com a comunidade. Então, se a gente pensa também na questão da empatia com a comunidade, com as outras pessoas, isso também dá uma sensação boa. Eu ficar em casa, eu protejo os outros também. Não sou só eu, né? Porque algumas pessoas pensam assim, eu não ligo, se eu ficar doente, fiquei. Eu não ligo, se morrer, morreu. Tem um monte de gente que fala dessa maneira, né? Não sei se você já escutou falar isso, né? No entanto, se a gente não está pensando só na gente, né? A gente está pensando na comunidade como um todo. Se eu fico em casa, eu protejo outros, né? Então, isso é até bonito, isso estimula um senso de comunhão, né, entre as pessoas, assim, né? Cada um está fazendo uma parte, cada um está fazendo o que precisa fazer. Eu acho que a gente tem que tentar pensar dessa maneira. E tem o outro lado também, que são os idosos, né? Que algumas famílias ainda têm eles em casa e que se torna até de uma grande preocupação, porque alguém vai ter que sair na rua, né? Alguém vai ter que comprar comida, alguém vai ter que buscar alguma coisa, ou seja, não tem como ficar trancafiado realmente todos. Agora, os idosos, até pela sua maior vulnerabilidade à epidemia, eles têm que ser mais protegidos, sim, né? Ou uma pessoa, não necessariamente idoso também, pode ser até uma pessoa mais jovem com algum problema de saúde mais grave, mas focando nos idosos, porque eles também têm essa parte de saúde mental a ser preservada, né? Uma vez que eles não podem ser, primeiro, estigmatizados por eles serem idosos, que é uma coisa que, né, eventualmente a gente observa. E segundo, que há uma oportunidade maior de estar com eles, ou em casa, ou até ele na residência dele, você na sua residência, mas procurar entrar em contato por um meio que seja mais favorável a ele, né? Nós já conversamos noutra oportunidade que eles têm uma dificuldade maior de fazer isso que a gente está fazendo. Sim. Né? Para eles é mais fácil pegar e telefonar. Né? Fazer uma videochamada para eles pode ser mais difícil. Então, tem que procurar buscar uma forma que eles se sintam mais confortáveis e não se sintam esquecidos dentro de casa ou separados da família pelo fato de serem idosos. Sim, concordo. Os idosos, eles têm isso, como você falou. Às vezes, um recurso de telechamada ou de videoconferência, para eles não funciona tão bem. Né? Então, os idosos que estão isolados junto com familiares, né, junto com a família, eles tendem a estar mais amparados, né? Eles tendem a estar com uma rotina relativamente preservada, né? Porque eles estão com os familiares, né? Isso ajuda muito. Alguns idosos estão isolados porque moram sozinhos, né? E precisam estar isolados nesse período, que é mais complicado. Mas você falou bem, de repente eles vão reagir melhor com um telefonema, né, com outro formato de entrar em contato com eles. Só não vai mandar a carta, né? A carta demora um pouquinho, né? Assim, mas, enfim, de repente são idosos. A gente se surpreende, tá? Porque eu conheço vários idosos, inclusive atendo vários idosos que são, assim, muito mais tecnológicos do que eu. Mas aqueles que não são, a gente tem que achar um outro jeito de estar junto deles, né? Então, assim, muitas vezes é telefonar mais vezes, de repente aparecer se tem uma varanda, se tem uma janela, aparecer lá para dar tchau, né? Se tem como ter um contato
se esse idoso está com outros familiares dentro de casa, os familiares que não estão naquele ambiente podem telefonar e falar com ele também, podem entrar em videochamada. Talvez ele sozinho não consiga fazer, mas a família consegue, eles vão ter oportunidade de ver, né, os outros familiares. Então, dar extra carinho e extra atenção, né, porque eles talvez sejam uma população mais vulnerável a isso, sim. Era isso também, que eu ia te perguntar agora, também, né, porque a partir do momento que já é uma doença que eles já são um grupo de risco. Normalmente o idoso ele já está, em muitos casos, aposentado, não trabalhar, fica mais em casa, ou passeando, tudo, né? Já não tem esse... E a partir do momento que ele fica isolado em casa, né, ele estaria mais sujeito, ele estaria mais vulnerável também do ponto de vista da saúde mental, não? Da saúde mental também, né? Porque, assim, mas todas as notícias que a gente ouve, os idosos, a mortalidade é maior, cuidado com os idosos, o maior percentual de mortes é com os idosos. Então, isso fica na cabeça da pessoa de mais idade pânico, como pânico, como medo. Pronto, chegou minha hora, acabou, não tem mais jeito, né? Então, esses idosos, eles têm que ser contactados com frequência, eles têm que receber as informações corretas. Isso também é uma coisa muito importante, porque nem sempre tem acesso às informações de maneira adequada, são mais vulneráveis a receber informações pela metade ou informações que não são verídicas. Então, acho que é importante também a gente refinar que tipo e que quantidade de informação entra, né, para aquela pessoa. Você falou uma vez de estigmatizar o idoso para ele ser idoso, né? Mas também existe o contrário, sabe? Em casas que tem idosos, às vezes a pessoa que sai para trabalhar, ela é estigmatizada. O jovem que saiu para trabalhar ou o jovem que saiu para comprar. Então tem o estigma contrário. As pessoas, às vezes, não querem ter contato com quem saiu de casa, o que é muito esquisito isso, né? Assim, então, e aí acaba que aquela pessoa que precisa sair para trabalhar ou aquela pessoa que precisou sair para outras atividades, ela fica isolada da sua família, né? Então, a gente tendo a informação correta, a gente tendo a prevenção correta, não necessariamente eles precisam ser afastados, né? Assim, acho que esse cuidado... Há casos até de autoexílio, né? O cara, bom, já que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na rua, eu vou ficar sozinho. Eu vou me afastar de todo mundo. Exatamente, isso é uma coisa muito séria, porque isso está criando divisões dentro das famílias, né? Às vezes um familiar não quer que a pessoa que sai para trabalhar encoste no idoso. Isso está acontecendo muito, eu tenho visto, tá? Então, isso não precisa ser dessa maneira. Como eu falei, eu acho que a informação de estudo e acho que esse diálogo, essa reprogramação das relações, sabe? As relações, elas vão mudar, elas já mudaram, né? A gente tem que reprogramar e refazer os contratos sociais que a gente tem nas nossas famílias de maneira adequada, né? Agora, uma observação interessante que o Eduardo colocou aí, alimentação com pouca gordura e fritura, junto com a atividade física, poderiam diminuir os níveis de ansiedade. Eu vou dividir isso em duas partes. Desculpa. Primeiro, não é coronavírus não, tá? É pigarro mesmo. Dividindo em duas partes. É lógico, uma alimentação saudável tem benefícios em todo e qualquer setor, todo qualquer departamento. E eu acredito que na questão do estresse também, uma pessoa bem alimentada, ela está mais protegida do que uma pessoa que se alimenta mal, que dorme mal, que tem hábitos irregulares, né? Agora, em relação ao exercício, acaba virando assim um paradoxo, quer dizer, o exercício é bom para o estresse? Acredito que seja, né? Uma pessoa que pratica atividade física, ela está combatendo o estresse, está sendo mais protegida em relação a isso. Por outro lado, ela está confinada, né? Sim. Então, ele como ciclista que eu sei quem é esse, é até um colega nosso, Eduardo Zayn, é neurologista, e ele é ciclista mesmo, convicto de competição e tudo, né? Só que ele já se moderou ali colocando bicicleta ergométrica. Mas eu acho que a gente está tendo as adaptações, inclusive isso, exatamente. Atividade, então, os hábitos que a gente tem que ter, né, nesse período para a gente preservar a nossa saúde mental, né? Exato. Alguns deles a gente já comentou, assim, acho que a gente pode sistematizar a coisa. Eu acho que, assim, uma das coisas principais é a rotina e os horários, né? Então, assim, o horário para dormir e o horário para acordar.
Você não pode deixar isso livre. Então, tem despertador para acordar e tem despertador para dormir também, né? Os horários das alimentações. E, obviamente, a alimentação é sempre mais saudável possível, né? Então, sem gorduras, sem frituras, sem, enfim, balanceada, com tudo aquilo que você precisa para o dia a dia. Não precisa ser uma alimentação diferente, e sim uma alimentação bem saudável, né? E nos horários adequados, né? Isso é muito importante, porque senão passa 10 horas sem comer, dali a pouco come um montão, e isso também não é bom para a saúde mental. A rotina de exercícios físicos vai ter que mudar, então muita gente faz exercício físico ou nas academias que estão fechadas ou ao ar livre, então a rotina de exercício tem que mudar. O que está Mas não é parar com eles, né? É adequar, não é parar com os exercícios, parar, é adequar isso aí é pior. Nada impede de fazer em casa, tem vários que podem ser feitos. Seria a pior coisa para a gente fazer, seria parar as atividades físicas nesse momento, né? A atividade física é um fator de proteção imenso para todos os transtornos que podem acontecer, psiquiátricos e psicológicos, nesse período, secundários a eventos estressores como esse, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, muito em mente que a gente tem que adaptar a nossa rotina. Se a gente faz exercício físico ao ar livre, a gente talvez faça agora dentro de casa. Tem N aplicativos hoje em dia, tem pessoas gratuitamente orientando na internet sobre isso, as pessoas estão aproveitando para aprender outros formatos ali de exercício, estão adaptando em casa peso, estão adaptando em casa locais, né? Então, a gente tem que ter Claro que tem pessoas mais privilegiadas que, de repente, têm um quintal nas suas casas, tem uma varanda grande que elas podem usar, né? Mas mesmo quem não tem, tem como adaptar isso. Aí falo novamente daquela questão da empatia e do senso de comunidade. Tem muitas pessoas hoje em dia tendo atitudes ou tendo iniciativas de auxiliar os outros nesse período, né? Então, tem vários professores de educação física liberando treinos, liberando orientações, tem vários canais como que estão ensinando como fazer exercícios em casa, e que você não precisa de tanto espaço assim, né? É claro que talvez não seja exatamente o mesmo exercício, tem algumas pessoas falando aí, piscina, tô sentindo falta e tal. Então, se a pessoa não pode nadar hoje em dia, ela vai ter que fazer uma yoga, ela vai ter que fazer um exercício de força em casa. Então, eu acho que a gente tem que ver como uma mudança e não como uma perda, né? E não como um fim, né? A gente está vendo como, bom, agora, neste período, eu tenho que fazer diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter criatividade, tem que ter paciência, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? A gente tem que ter paciência com os outros, a gente tem que ter compreensão com a gente. Se mesmo um dia a gente não tiver um dia bom, né? A gente compreender isso e entender que não necessariamente isso é um problema de saúde. No dia seguinte, a gente retoma, a gente faz as outras coisas, a gente reagrupa as energias, né? Então, eu acho que uma oportunidade, novamente usar essas palavras que são positivas, né? De redescobrir. Eu estou vendo muitas pessoas, por exemplo, redescobrindo ou descobrindo hobbies, ou descobrindo habilidades que nem sabiam que tinham ou que ainda tinham, né? Tem pessoas que estão voltando a cozinhar porque os funcionários não estão indo, tem pessoas que estão cuidando das suas casas, estão fazendo doação de roupas, que estão fazendo N coisas que a gente pode fazer dentro das nossas casas, né? Que a gente às vezes não tem tempo para fazer, de repente agora a gente tenha, né? Tem até uma dúvida que foi colocada aqui, que eu achei bem pertinente, se há algum programa de governo para os idosos, para tratar dessas questões. Bom, não é do meu conhecimento que haja um programa específico para isso, mas existem iniciativas como Universidade da Terceira Idade, alguns grupos, né, atividades que no dia a dia muitos se beneficiam muito disso. Só que nessa situação que nos encontramos agora, isso daí está meio que em suspenso, mas pode-se fazer, quando você fala naquela questão das rotinas em casa, hora para isso, hora para aquilo, se algum desses idosos praticava alguma dessas atividades fora,
nada impede que ele exercite isso dentro da própria casa, com os familiares, que traria até uma proximidade maior, né, dentro da própria família, né? Seria a questão dessa oportunidade de maior convívio, né, entre os familiares, em vez de cada um estar indo, o idoso vai para a universidade da terceira idade, a população economicamente ativa vai trabalhar, as crianças vão para a escola. Não. Oportunidade das pessoas interagirem e se conhecerem e também compartilharem as suas rotinas entre os outros membros da família. Não é? Sim, achei uma ótima palavra que você usa, compartilhar essa rotina, né? Porque cada um tem a sua. E hoje em dia está todo mundo vivendo praticamente a mesma, né? Porque está todo mundo dentro do mesmo teto, embaixo do mesmo teto. Eu também não conheço nenhum programa específico do governo em relação aos idosos, tá? Existem algumas agências específicas que já fazem os atendimentos dos idosos, que estão orientando essas pessoas em casa, né? Então, eu posso dizer que assim, eu trabalho também lá na universidade, eu trabalho também no setor de idosos, no setor de transtornos mentais dos idosos, e o trabalho que a equipe está fazendo de entrar em contato por telefone com esses pacientes para saber se está tudo ok. Eles estão liberando, através de um canal no YouTube, vídeos para fazer em casa as coisas, orientações de como cuidar da sua saúde, orientações para os familiares, como lidar com o idoso em casa que não está podendo sair. Então, cada um desses lugares está fazendo um trabalho de apoio, de orientação também, né? Que eu acho que essa questão de dividir, de orientar, de explicar, né? Então, é uma forma também da gente, as pessoas que estão detendo esse conhecimento e que já, de repente, cuidavam desse idoso antes, elas podem entrar em contato para continuar essas atividades desse idoso em casa. Né? Dá para adaptar a fisioterapia, dá para adaptar exercícios cognitivos, dá para adaptar uma porção de coisas, né? Dá trabalho, né? Precisa de criatividade, mas eu acho que com esse tempo acontecendo, com essa oportunidade, com esse compartilhamento, a gente consegue. E melhorar essa questão da informação, né? Porque isso dá uma insegurança para todos, não só para os idosos, para qualquer um, né? Principalmente essas informações alarmistas, como tem. Porque, gente, o que acontece? Como eu falei, a taxa de mortalidade desse vírus é baixa. Olha, longe de querer banalizar, longe de querer minimizar. É um problema sério por conta do engasgo que ele pode fazer num sistema já precário de saúde que nós temos. Essa é a grande gravidade desse. Agora, as pessoas encaram uma infecção por coronavírus como uma sentença de morte para os idosos. Não é. Não é. A grande maioria vai sair. A grande maioria, né? Há um percentual que vai a óbito, que iria a óbito por uma gripe comum, iria a óbito por qualquer outro problema de saúde, já que tem um organismo mais vulnerável. Mas a maioria não vai a óbito por conta disso. Então, esse pavor que está sendo incutido nas populações de risco é exatamente pela desinformação, né? E as pessoas acabam entrando em pânico. E isso certamente vai impactar de uma forma extremamente negativa na saúde mental delas. Novamente voltando para aquela questão da informação, né? A gente saber interpretar essas informações também, né? Porque quando a gente fala assim, 15% de mortalidade, não sei quanto taxa de contágio, não sei quantos respiradores, ou não sei quanto. Isso são números que são muito difíceis da gente interpretar, né? Assim, mesmo a gente que é médico, que é da área da saúde, muitas vezes a gente fica confuso com essas informações, né? Então, eu imagino como que ficaria uma pessoa que não está acostumada a lidar com esses números. Então, talvez o tipo de informação ter uma agência confiável onde você possa ter uma explicação sobre esses dados, para a gente não ter disseminação de pânico. Ter a informação correta, saber a gravidade dos fatos, você mesmo falou, não dá para banalizar, é um problema de saúde pública importante, é muito sério, é tudo isso, né? Mas não é para a gente ficar achando que a gente está na nossa casa fazendo tudo certo e que todo mundo vai morrer, né? Porque se a gente tem esse pensamento, aí sim é que a chance de a saúde mental da gente não se sustentar, né? E aí o que a gente vê, muitas vezes, a gente tem outras epidemias não tão disseminadas ao longo do globo, mas em outras epidemias grandes também, Ebola, o SARS, a MERS, todas essas que aconteceram relativamente recentemente, os efeitos sobre a saúde mental da população, eles são mais longos, eles demoram mais, eles são mais se perpetuam mais tempo,
do que os efeitos de fato na saúde física das pessoas. Então, a saúde mental é um assunto muito importante, porque ele fica um pouco esquecido no momento que está todo mundo procurando qual é o remédio, qual é a vacina, qual é o mecanismo fisiopatológico do vírus. Mas a saúde mental, ela, uma vez que ela foi quebrada, uma vez que ela foi alterada, isso se mantém durante muito tempo, né? Então, um recado para as pessoas cuidem da sua saúde mental, não fiquem preocupados exclusivamente só com a saúde física. Quem já faz algum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico, mantenha seus tratamentos. Isso é uma coisa assim, importantíssima. É claro que nem todo mundo está conseguindo ir às consultas, muita gente não está conseguindo ir mesmo e não deve ir, dependendo do grupo de risco que for, mas entre em contato com o seu médico, com o seu psicólogo. Hoje em dia tem estratégias de teleatendimento, o telemonitoramento. Então, a manutenção do tratamento psiquiátrico psicológico prévio que a pessoa já fazia é extremamente importante nesse momento. A gente quebrar uma agenda positiva, não é, Mariana? Porque, como você falou, os números são jogados no colo das pessoas que estão assistindo de manhã até à noite, mas de uma forma que você tem milhares de contaminados, você tem milhares de óbitos. Eu até agora não me recordo de nenhuma notícia, eu já vi várias, que dizem os milhares de recuperados que existem. De vez em quando a gente vê, né? Outro dia eu vi uma notícia que era uma idosa, acho que de 101 anos, um negócio assim, né? E que tinha se recuperado, né? Tratada como exceção, né? Uma notícia boa, né? Então, e ainda tratada como uma exceção, né? Olha só essa daqui. Olha, né? Eu coloquei se recuperou, né? Eu coloquei uma notícia dessa no Facebook, eu coloquei uma notícia dessa na mídia social, né, comemorando a recuperação. Aí uma pessoa já responde que eu penso que realmente espelha o que uma boa parte da população está sentindo. Pena, esse conseguiu se recuperar, pena que é um só em meio a tantos óbitos, não é assim. O que as pessoas têm que ter a noção é da questão temporal. As pessoas levam mais tempo para se recuperar e nós ainda, infelizmente, ainda estamos começando o processo da epidemia. Sim. Vai piorar, gente, vai piorar. Agora, vamos passar também, ela vai subir e vai descer como todas as epidemias que já passaram, com todos os cuidados que têm que ser tomados. Mas falta um pouco essa agenda positiva, as boas notícias. De má notícia a gente está cheio, de manhã até a noite má notícia. E isso daí não tem como a pessoa lidar bem com isso do ponto de vista mental, ficar só sendo bombardeado com notícias ruins. Com certeza, só pior. Por mais otimista que a pessoa possa ser, ou por mais com uma cabeça mais aberta e com visão positiva das coisas, realmente chega uma hora que a gente acumula tantas informações negativas, né, que a gente começa a ter um sofrimento mesmo. Eu acho que tem algumas coisas, é muito pouco noticiado ainda, mas se a gente for ver que tem pessoas da comunidade que estão fazendo coisas umas para as outras, informações, sabe, solidariedades ali, às vezes, entre pessoas que nem se conhecem, da comunidade. É muito bonito tudo isso e a gente, às vezes, não vê noticiado. Eu até entendo os noticiários, eles precisam dar as informações, eles precisam atualizar as pessoas, né? Mas eu acho que a gente pode também procurar essas notícias boas, né? De comunidade, de ajuda, né? Das recuperações, dos países que já de repente estão se recuperando, para dar essa sensação de que vai passar, né? Uma hora vai acabar. E aí, uma das coisas que eu também sugiro para as pessoas é assim, façam planos, né? Façam planos para o futuro, por que não? A gente muitas vezes está tão preocupado com o que a gente vai fazer, porque a gente está isolado em casa, porque a gente não está podendo trabalhar, porque a gente não está podendo sair, ou porque não está podendo encontrar com a família, com os amigos. Mas por que a gente não faz planos para depois? Né? A gente deixa tanta coisa mais para frente, né? Quando acabar isso tudo, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Eu vou encontrar quem? Eu quero falar o que para alguém? Né? E aí, com esse isolamento, a gente começa a pensar assim, poxa, quanta falta eu sinto de um ou de outro ou de outro. Né? Então, quando eu encontrar essa pessoa, eu vou dizer para ela quão importante ela é para mim. Né? Pode juntar duas coisas interessantes. Né? Como a gente estava conversando, como você falou, a questão da rotina, tem a hora para se informar, e a hora para se informar não é o dia inteiro.
Pega um determinado ponto do dia para se informar e o resto aproveita essa oportunidade para fazer isso que você está dizendo. Conversar com as pessoas, fazerem planos, fazerem, né, tornar aquilo dali uma coisa benéfica, tirar proveito dessa situação. Né? A vovó sempre falava, né, pegar o limão e fazer uma limonada. É isso. Né? Pega essa situação que está desconfortável e tira proveito dela. Né? Conheça mais as pessoas que estão do teu lado. Melhora o teu relacionamento interpessoal dentro de casa. Né? Sim, sim. Eu acho que isso, a gente às vezes passa pela vida no piloto automático, né? A gente sai para trabalhar de manhã, volta de noite, a gente fica naquele automático, a gente não presta atenção em tanta coisa, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando que tinha ficado isolado, acho que tinha tido de fato a doença, tinha ficado isolado muito tempo e agora já estava voltando. Aí a pessoa falou assim, nossa, eu nunca valorizei tanto um abraço, né? Tanto um carinho, assim. Então, acho que a gente talvez vá valorizar isso, né? Assim, falar uma palavra amiga para alguém, dar atenção para uma pessoa. Gente, isso é uma coisa, assim, a gente doar o nosso tempo, a gente doar a nossa atenção para as pessoas, né? Trocar esse tempo e essa atenção. A gente falou novamente dos idosos. Muitas vezes a gente não tem tempo para os idosos, né? A gente trabalha, sai, corre, volta a rotina, quando vê, passou 24 horas e a gente nem viu. Agora que a gente tem tempo, por que a gente não senta e conversa, né? Por que a gente não ouve mais? Por que a gente não troca informações, ideias sobre a gente mesmo, sobre os nossos sentimentos, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje em dia, né? É uma mudança de cabeça, é uma mudança de mentalidade, de fato, sabe? Não é tão fácil assim. A gente está falando várias coisas bacanas assim, mas não vai ser tão fácil simplesmente amanhã a gente decidir fazer isso, né? Mas eu acho que dia a dia, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer essa forma. Ouvir, pensar, se olhar, se entender seus próprios sentimentos, né? Porque a gente vai ter um monte de sentimentos ruins aí ao longo desse período e isso é inevitável, faz parte de ser humano ter esses sentimentos difíceis. Mas dá para ter esses sentimentos difíceis sem adoecer, né? Sim. E assim, infelizmente, alguns adoecerão, isso em termos de saúde mental, que eu digo, né? Certamente não tem como, no nível populacional que a gente está, né, lidando com essas situações, que não haja problemas de saúde mental também nesse período, né, das pessoas que estão passando por isso. No entanto, a gente pode ficar mais atento em quem já tenha mais risco, fatores de risco, né, em grupos mais de risco para isso. Então, são as pessoas que já têm transtornos mentais prévios, são pessoas que têm uma rede de apoio ruim, são pessoas com um nível socioeconômico pior, que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde, isso é muito sério. Então, essas pessoas que são de mais risco da parte de saúde mental, elas podem ser monitoradas, podem ser, a gente até fala numa vigilância de saúde mental, assim como a gente tem uma vigilância epidemiológica para doenças infecto-contagiosas, a gente pode ter também uma vigilância na saúde mental. Aqueles grupos mais suscetíveis, mais vulneráveis, a gente pode dar apoio psicológico para essas pessoas, observá-las e... Tem algum programa lá na UFRJ, lá no seu serviço, que trate disso? Algum programa de serviço ou de governo que faça essa vigilância epidemiológica do ponto de vista de saúde mental? Na verdade, esse termo não existe, né? Eu que Sim, proponho que eu entendi o termo, né? Mas que tenha essa ação ou algo similar? Então, a gente sugere, a gente tem algumas coisas que estão sendo criadas. Existe um serviço da Secretaria Estadual de Saúde de psicólogos que estão recebendo ligações, telefonemas, nesse momento, para orientação e apoio. A gente tem várias iniciativas de universidades e de hospitais também já fornecendo essas orientações. Lá no nosso ambulatório, os nossos pacientes, a gente está entrando em contato com eles através dos seus telefones, das redes sociais, não, mas de mensagens, né, pelo WhatsApp, orientando, informando, deixando ali o nosso contato à disposição. Enfim, individualmente tem muitas pessoas fazendo isso já. A gente tem lá na universidade está se criando agora um grupo voluntário para atender os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes de Covid. Então, a gente também tem um grupo de psiquiatras e psicólogos que está fazendo isso.
Então, tem várias iniciativas dessas. Iniciativas fazendo isso. Uma grande Mariana, governamental. nós temos uma limitação que independe da nossa vontade, que é, e por incrível que pareça, quando um papo é bom, passa rápido e a gente já falta 1 minuto para completar 1 hora de conversa. Tá certo. E eu estou vendo que ainda tem muita coisa que a gente pode abordar, tem muita coisa que ainda pode ser dito, pode ser trazido de uma forma de auxiliar as pessoas que estão em casa. Então, já fica aqui o convite para a gente marcar uma próxima, para abordar outros assuntos. Né? Eu adorei esse bate-papo, foi fantástico, acho que deu para esclarecer bastante coisa para muita gente, e eu não queria que eles perdessem a oportunidade de escutar essa experiência vasta que você tem, e a gente começar a falar também desses programas e de outros assuntos que ficaram aí pendentes. Tá? Certeza, com certeza. Estou à disposição, então, é só me convidar. Tá certo. Bom, queria agradecer demais a você e vamos nos falando para a gente ver se marca uma outra oportunidade, então. Tá bom, Mariana? Um abraço, até logo. Muito obrigado, hein? Um abraço, a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado aí pela assistência de vocês, espero ter ajudado. Tá? Tchau, até a próxima.